Passaremos então a estudar vigência, interpretação e integração da legislação tributária. Bons estudos! Sobre vigência da legislação tributária, nós temos os artigos 101, 102 do CTN que tratam deste assunto. No artigo 101, nós temos ali a referência em relação à vigência da legislação tributária no espaço e no tempo, dizendo que rege-se pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, ressalvado o previsto neste capítulo. Quando nós temos a referência aqui, a vigência da legislação tributária no tempo, nós temos que lembrar os princípios que nós já trabalhamos, princípios constitucionais tributários, que se refere à vigência da lei tributária no tempo, como é o caso da anterioridade de exercício, anterioridade nonagesimal, o princípio da noventena, da irretroatividade da lei tributária. Além destes, nós temos algumas regras postas então no CTN no que tange à vigência também da legislação tributária. E em relação ao espaço, vejam que a legislação ela vigora no espaço territorial da pessoa jurídica de direito público titular da competência. Essa é a regra. Mas o artigo 102 do Código Tributário Nacional, ele autoriza a extraterritorialidade da lei tributária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, então a aplicação fora dos seus territórios, nos limites em que ele reconheçam então essa territorialidade, os convênios de que participem, ou do que dispõem esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União. No que tange à entrada em vigor daquelas normas complementares que estudamos, previstas no artigo 100 do Código Tributário Nacional, nós temos o artigo 103 do CTN, que prevê que os atos administrativos, aqueles atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, entram em vigor na data da sua publicação. No inciso 2, as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa a que a lei atribua uma eficácia normativa, 30 dias após a data da sua publicação é que entram em vigor. E os convênios, o inciso 3 do 103 do CTN, diz que os convênios entram em vigor na data neles prevista. O disposto no artigo 104 do Código Tributário Nacional perdeu o sentido a partir da existência do princípio da anterioridade de exercício, anterioridade nonagesimal e noventena. Por quê? O caput do artigo 104 traz uma regra bem própria, equivalente ali ao princípio da anterioridade de exercício, mas há a previsão de aplicação desta regra apenas em relação aos impostos sobre patrimônio ou renda. Em relação à lei que instituir ou majorar tais impostos e que definirem novas hipóteses de incidência. No inciso 3, também diz que em relação à lei que extinguir ou reduzir isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, observado o disposto no artigo 178. Vejam, esse dispositivo ele está todo em desuso, tendo em vista que o artigo 150, inciso 3b, que trata então da anterioridade de exercício, prevê a aplicação desta regra de entrar em vigor no primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que ocorra a sua publicação dos dispositivos de lei, referente aos tributos em geral, salvo as exceções previstas no texto constitucional no artigo 150, parágrafo 1º, que nós já estudamos. E no que diz respeito ao inciso 3º, quando se trata de extinguir ou reduzir isenções, é óbvio que o regime jurídico do tributo deve ser avaliado. Se é um tributo que não respeita a anterioridade de exercício e nonagesimal por exceção, publicada a lei que extingue ou reduz isenção, já pode iniciar a cobrança do tributo desde logo. Já se for um tributo como, por exemplo, ICMS, se extinguirem ou reduzirem isenções por prazo indeterminado ou isenções, embora por prazo determinado e condições não onerosas na forma do entendimento do Supremo Tribunal Federal, se é o ICMS, veja, o ICMS respeita tanto a anterioridade de exercício quanto a nonagesimal,
publicada a lei extinguindo uma isenção hoje, tem que aguardar o próximo exercício e também há necessidade de um lapso temporal de 90 dias, em respeito tanto à anterioridade ao exercício quanto à 90º, e assim por diante. Né? Dependendo do tributo, há de se verificar o regime jurídico específico daquele tributo e assim na extinção ou redução de isenções se aplicar o mesmo tipo de regramento. Bem, no que se refere à aplicação da legislação tributária, o artigo 105 do CTN prevê que aplica-se a legislação tributária imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes. Assim entendidos, aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116. Vejam, a legislação tributária, no momento em que ela entra em vigência, ela alcança, por óbvio, os fatos geradores futuros, tanto que nós estudamos o princípio da irretroatividade da lei tributária, que não alcança os fatos passados. Mas, além de alcançar os fatos geradores futuros, a legislação tributária, quando ela entra em vigência, ela alcança os fatos pendentes, que são aqueles que estão em formação, mas eles se concretizam na vigência da nova norma jurídica e são alcançados por ela. Também no que se refere à aplicação da legislação tributária, nós temos uma regra de retroatividade benigna no artigo 106. Mas nada tem a ver com uma retroatividade em relação a questões envolvendo tributos, a não ser em relação ao inciso 1 do 106, que diz respeito a aplicar-se, então, a ato ou fato pretérito à lei, quando seja expressamente interpretativa essa lei. Então, uma lei que é realizada, né, apenas para interpretar uma outra que já existia, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. E no inciso 2, nós temos aquela situação em que, se ainda não houve trânsito em julgado, a matéria não foi levada ao judiciário e não transitou em julgado a decisão, se for uma situação em que a lei deixe de definir como infração um determinado ato infracional, se deixar de tratar como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta do pagamento do tributo, quando cominar penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Então vejam que a aplicação retroativa da lei, no caso desse inciso 2, está a se referir às questões envolvendo infrações tributárias. Nada a ver com questões envolvendo os tributos, porque em relação aos tributos já estudamos que vige o princípio da irretroatividade da lei tributária e no que tange à cobrança de tributos, o que baliza o lançamento é a lei vigente ao tempo do fato gerador, na forma prevista no artigo 144 do Código Tributário Nacional. O artigo 107 do Código Tributário Nacional trata da interpretação da legislação tributária. E o que é interpretar, né? Bom, primeiro, interpretar pressupõe a existência de uma norma escrita e há que se extrair, então, da norma jurídica um sentido lógico e coerente para a sua aplicação numa situação concreta. Existem técnicas de interpretação, que fica no campo da hermenêutica jurídica, né, que comportam o uso de diferentes métodos, como, por exemplo, o método gramatical, o histórico, sistemático, lógico, sociológico, né, finalístico ou teleológico. A ideia, então, é partir da norma expressa e extrair desta norma o sentido para fins de aplicar essa regra, essa norma, numa situação concreta. O artigo 108 do Código Tributário Nacional trata de integração da legislação tributária. Vejam, quando há regra expressa, vamos interpretar. Na ausência de regra expressa, temos que utilizar os meios de integração da legislação tributária para preencher a lacuna existente. O artigo 108 diz: na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem indicada a analogia,
os princípios gerais de direito tributário, os princípios gerais de direito público e, por fim, a equidade. Vejam, tem que ser nesta ordem, tá? Sucessivamente, nesta ordem, a utilização, então, dos modos de integração para preencher a lacuna existente na legislação tributária. O parágrafo 1º do artigo 108 do Código Tributário Nacional prevê que o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não prevista em lei. Isso nós já havíamos estudado, o princípio da legalidade tributária exige que para instituir ou majorar tributo, a necessidade de lei que o estabeleça. Então, me parece que esse parágrafo 1º é um dispositivo sem necessidade, né, de estar no CTN. E o do parágrafo 2º, no mesmo sentido, o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Vejam, se a equidade aqui está como um meio de integração da legislação tributária, é porque haveria lacuna. Mas havendo pagamento de tributo devido, não é uma situação de lacuna, é uma situação em que há a existência de norma jurídica. Então não tem sentido usar a equidade para dispensar o pagamento de tributo devido, o que é óbvio. No artigo 109, nós temos o dispositivo que diz que os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Vejam, o direito tributário se utiliza de vários institutos, por exemplo, do direito civil. Se nós pegarmos o exemplo do fato gerador do IPTU, nós temos a propriedade, a posse, o domínio útil de bem imóvel localizado na área urbana do município. Propriedade, posse, domínio útil, bem imóvel. Vejam, são todos institutos de direito civil. Mas quem define os efeitos tributários de ser proprietário de um imóvel na área urbana do município, de um veículo, né, de ser possuidor, é o direito tributário, ok? O artigo 110 prevê que a lei tributária não pode alterar a definição, conteúdo e alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas constituições dos estados ou pelas leis orgânicas do Distrito Federal ou dos municípios para definir ou limitar competências tributárias. Sem dúvida, porque se pudesse alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, a lei tributária estaria, de maneira indireta, alterando o próprio texto da Constituição Federal, Constituição dos Estados, leis orgânicas do Distrito Federal ou dos municípios, no que trata, então, de definição ou limitação, né, de competência tributária. Não tem realmente sentido. Quando se interpreta um dispositivo, por exemplo, da Constituição Federal relativamente à competência tributária, devemos utilizar sempre aquele instituto de direito privado com o conceito e forma que estavam valendo, reconhecidamente valendo, na data da entrada em vigência daquele texto, então, da Constituição Federal. No que tange à interpretação, existem algumas situações que o Código Tributário Nacional, no artigo 111, exige uma interpretação de forma literal, não dando espaço, né, para que haja uma interpretação extensiva. Não. Por exemplo, no que diz respeito à legislação tributária que disponha sobre as hipóteses de suspensão ou exclusão do crédito tributário, né, outorga de isenção, dispensa do cumprimento de obrigações acessórias, apenas aquelas situações previstas em lei é que suspendem ou excluem o crédito tributário. Só aquela pessoa ou aquele bem que está sendo beneficiado pela outorga de isenção, exatamente aquele é que será beneficiado. Só estará dispensado do cumprimento de obrigações acessórias aquela pessoa e naquela situação que a lei prevê de maneira literal. Então não se pode interpretar de maneira ampliativa.
O artigo 112 do Código Tributário Nacional estabelece que a lei tributária que definir infrações ou comina penalidades interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida, quanto à capitulação legal do fato, a natureza ou circunstâncias materiais do fato, ou a natureza ou extensão dos seus efeitos, a autoria, imputabilidade ou punibilidade, a natureza da penalidade aplicável ou sua graduação. Assim, se há dúvida, indúbio pro infrator, equivalente àquele indúbio pro réu lá no direito penal.